Olá, bem-vindo ao nosso canal Casa de Oração para Todos os Povos. Eu sou o Pastor Emerson e nós estamos tratando neste episódio do poder do Evangelho para libertar e curar todos os povos. E o texto que nós estamos considerando está no livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, onde está escrito: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós verificamos no estudo sobre as 12 características do Evangelho que uma pessoa regenerada verdadeiramente, ela permanece e persevera sendo um discípulo de Jesus, algo muito diferente de apenas dizer que crer em Jesus ou um impulso inicial na fé. A regeneração autêntica dá a capacidade a esta pessoa para continuar perseverando na fé em Jesus e nos seus ensinamentos. Muitas pessoas que seguiram a Jesus se converteram por causa dos milagres, dos sinais de cura, de libertação e também pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Porém, nós também verificamos na Bíblia que muitos abandonaram o seu discipulado e já não andavam mais com o Senhor Jesus. Porém, a promessa de libertação que Jesus está fazendo nesse texto exclui um vínculo temporário, senão um discipulado permanente com Jesus, pois o desejo de Cristo é que seus discípulos permaneçam para sempre com ele. Porém, na sequência, nós vemos que aqueles homens judeus que ouviram de Jesus a necessidade de permanecer nos seus ensinos para obter libertação, responderam a ele: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Na verdade, o imenso orgulho nacional daqueles judeus que estavam falando com Jesus ofuscou o entendimento e a lembrança de que outrora eles já foram cativos e escravos dos egípcios, dos babilônios e dos sírios. Porém, naquela ocasião específica do texto em questão, a servidão era ao Império Romano, que dominava como a nação mais poderosa naquele tempo. Claramente, a fala de Jesus confrontava este orgulho nacional, a esperança de libertação de qualquer domínio estrangeiro pelas mãos de um filho de um carpinteiro, lhes parecia algo impossível, agravado ainda pelo fato de que, para obter essa libertação, estaria condicionado aos ensinamentos e à permanência no discipulado do Senhor Jesus. Isso parecia algo inadmissível. Porém, para a surpresa de todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, o Senhor dá uma guinada, aprofundando o assunto do qual ele estava falando, no versículo 34, onde lemos: Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade que todo ser humano deve buscar em primeiro lugar encontra-se nesta verdade.
ser livre do pecado. E esta era a principal intenção de Jesus nesse diálogo, proporcionar o entendimento desta verdade, a necessidade que aquela nação e todas as outras nações têm de estar livre do pecado. Esta liberdade somente é possível ao reconhecer o senhorio de Cristo. Também é interessante entender que reconhecer que sem a ajuda de Jesus, todos serão escravos do pecado, independente da sua nacionalidade. Então, o verdadeiro Messias, ele veio para trazer esta mensagem de libertação do pecado, e não uma promessa de libertação nacional. A mensagem de Jesus tinha como síntese: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E essa mensagem continua ecoando até os dias de hoje e precisa fazer sentido para todas as nações. De qual pecado os seres humanos precisam ser libertos? No contexto geral, a humanidade busca a liberdade nacional, econômica, financeira, porém esquecendo-se que sem a cooperação de Deus, qualquer intento, por melhor que seja a motivação, será de êxito muito difícil. No entanto, a independência de Deus é um dos maiores equívocos do qual a humanidade precisa se arrepender. A tentativa de expurgar Deus da equação da existência humana e da sociedade tem gerado muitos conflitos e decepções. Precisamos, então, entender que sem a cooperação de Jesus e da graça de Deus, os negócios humanos enfrentarão maiores dificuldades. Vejamos o que disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Esse texto, ele reforma o entendimento nacionalista dos judeus e de todas as nações que desejam extinguir o nome de Deus e a presença de Jesus da sua nação. Vejamos que ele também reforça o ensinamento de João, capítulo 8, versículos 31 em diante, onde lemos que aquele que permanecer no discipulado de Jesus, este terá verdadeira liberdade, independente da condição da sua nacionalidade. Como consequência, os frutos que a humanidade gostaria de obter através das nossas vidas enfrenta grandes dificuldades. Que frutos você gostaria de produzir? E quais as atitudes que estão impedindo esses frutos? A vitória de Jesus sobre o pecado é um símbolo de triunfo espiritual. A resistência e a perseverança nos ensinamentos de Jesus são as verdades libertadoras do Evangelho de Jesus que todas as nações, todas as pessoas possuem e podem obter na sua Bíblia. A verdade precisa de uma resolução da nossa parte, e sem a ajuda do Senhor Jesus, não poderemos vencer as dificuldades que acorrentam a humanidade, pois o ensinamento de Jesus é que somente Ele tem o poder para libertar definitivamente qualquer pessoa em qualquer nação.
E você, que dificuldades você tem enfrentado na sua vida que precisa da ajuda do Senhor para ser realmente livre? Quais aflições, angústias e pecados têm assolado a sua alma e o seu coração? O próprio Senhor Jesus escreve no livro de João, ele fala que sem a ajuda dele, nada podemos fazer nem alcançar. E nessa hora eu quero convidar você para orar e pedir a ajuda do Senhor Jesus, que é aquele que tem todo o poder e autoridade para libertar e curar. Você deve ficar até o final desse episódio para ver um material adicional e você mesmo vai concluir como a humanidade tem tentado excluir Deus da equação das suas vidas, causando assim prejuízo a si próprio. Também você pode entender agora que uma libertação real e verdadeira, ela acontece através da perseverança. E nós temos o poder para perseverar e nos mantermos nos ensinamentos de Jesus quando recebemos da parte de Deus o Espírito Santo. Naquele momento em que de fato nós cremos em Deus e entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus e passamos a seguir os seus ensinamentos, também vamos receber orientação e poder para permanecer, perseverar e vencer na liberdade que o Senhor Jesus tem para todos os povos. Vamos pedir ajuda a Ele nesse momento? Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora solicitando que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam estendidas a todos nós e a cada indivíduo que ouvir esta palavra, que receba no coração o poder do Espírito Santo para permanecer no seu ensinamento, pois sabemos que essa é a única maneira de sermos libertos do poder do pecado. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus e a ajuda de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Deus te abençoe. We couldn't say, oh my God. We couldn't say JC. We couldn't say G. My son, I know. Yeah, we could say G's. You could say G's, but not sus. Yes, Yeah. unless you were praising him. And then you could say. Yeah. Issue with sin. It makes us, our sin that's in us makes us do those things. And the only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. And just like that, we lost him. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket. In many ways. In your first NFL season and a record-setting performance for you, what does this moment mean? I mean, it's been amazing being in this city for as short as I've been. But first and foremost, I just want to give all glory and praise to my Lord and Savior, Jesus Christ. I mean, it's been amazing.